Eu quero falar com você hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Se você puder, abra comigo sua Bíblia. Atos é um livro interessantíssimo. Eu gostaria de mudar o nome desse livro para Atos do Espírito Santo. O problema é que não sou eu que defino essas coisas, então, como o autor já colocou como Atos e atribuiu os atos que aconteceram aos apóstolos a sua importância, eu confesso a vocês, irmãos, quando eu olho para Atos, do capítulo 1 ao capítulo 28, eu percebo a ação de Deus nas coisas mais simples e mais singelas. Deus, ele se move das maneiras mais simples. O problema é que nós, às vezes, esperamos uma grande complexidade, quando naquele momento Deus quer agir com simplicidade. E às vezes nós esperamos uma ação simples da parte do Senhor, e Deus quer agir de uma maneira bem complexa. Atos capítulo 27, a partir do versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Você que está em casa com a gente na internet, compartilhe o link, evidentemente, abençoe mais alguém da sua família, da sua casa, envie os links do culto da manhã, peça para se inscrever no canal. Lá nós também transmitimos o culto por uma rádio online, irmãos, então eu tenho que estar pregando, irmão, você é da rádio online e tal, aqui não tem não, né? Aqui é só a internet, e também é só o YouTube, não tem Facebook aqui, é só o YouTube, né? Então tá certo. Então você do YouTube aí, fica ligado e não perca a bênção, fica focado, não sai para desligar chuveiro, não vai ver panela de pressão, não vai fazer pipoca, fica aí na adoração ao Senhor, fica focado, porque a gente no culto online a gente tem disso, né? E é assim, o cara está lá no culto online e não está focado, está no meio do culto online, vamos pedir pizza, calabresa ou mussarela? E tal, eu quero viver algo novo, aí me pede calabresa, não, mas mussarela, meio a meio, troco para quanto? Não, cartão de débito, vai demorar quanto tempo? E tal, a gente viver algo novo, irmão, não vai viver. Então deixa para comer pizza quando acabar o culto. Eu aprendi o seguinte, na hora do culto, é hora do culto. Eu começo a cultuar, eu sento lá, é difícil, não uso o telefone, só cultuo online. Porque o Deus que eu sirvo, ele também é presencial e online, né, irmão? Ele está lá também na sua casa. Você que está lá e sai na sua casa aí, vai receber mais do que a gente está aqui hoje em nome de Jesus. Fica aí focado, e a gente vai estar daqui orando para Deus te visitar na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, na sua varanda, na sua área de serviço, na sua garagem, onde quer que você esteja, Deus vai te visitar. O texto diz assim, capítulo 27, versículo 13: E soprando o vento sul, lhes apareceu um forte vento, e temeram e desejaram parar. Trabalharam as velas e fomos para a região próxima da costeira de Creta. Mas não muito tempo depois, percebemos que não dava pé, e havia um vento forte chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, não podendo navegar contra o vento, não dando mão contra tudo que vinha sobre ele, não nos deixou avançar. E correndo abaixo para uma pequena ilha chamada Clauda, para que pudéssemos alcançar ali algo, e levando para cima, usamos todos os meios para amarrar o navio, temendo dar nas costas de Sirte. Trabalhamos as velas, mas isso foi sem importância. Pula agora, versículo 18. E andando nós, agitados, por conta daquela grande tempestade, começamos no dia seguinte a aliviar o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar toda a carga e amarrações que estavam sobre aquele navio. E o 20 é o versículo importante para esse momento. E não aparecendo havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos ali toda a esperança de sermos salvos. Eu queria falar sobre o naufrágio de Paulo. Esse texto, irmãos, eu preciso trabalhar antes, para a gente chegar até esse versículo 14 ao 20, para que a gente possa entender o que está acontecendo. Paulo, cidadão romano, converteu o seu evangelho, teve a sua importância na proclamação do evangelho à igreja ao meio dos gentios. Só que Paulo é preso, e ele não pode ser julgado sem que seja por uma corte romana. Então é importante que Paulo saia de onde ele está
e viaje a Roma, para que lá seja preso, julgado e condenado à morte, por infringir alguns crimes, por entendimento dos romanos, dentre os quais proclamar o evangelho, uma palavra que não é a palavra concernente à palavra do imperador. Então, no capítulo 20, nós vamos perceber, no capítulo 27, vamos perceber que Paulo, ele é preso, é entregue a um homem da alta corte romana, um centurião de grande importância chamado Júlio. Esse homem pertencia à corte, e esse Júlio, ele sai juntamente com um grupo de prisioneiros e vai navegar até Roma. Paulo orienta, a partir de Júlio, aos donos daquele barco, aos comandantes do navio, que eles não façam essa viagem naquele momento, porque estava próximo da época dos ventos, e os ventos fortes poderiam atrapalhar aquela viagem. Aquela viagem demoraria algumas semanas, não seria uma viagem de um dia para o outro, algumas semanas. E eles fariam mudanças de navios em várias instâncias, até chegarem a Roma. Ninguém deu ouvidos a Paulo. Então eles começam a navegar. A primeira parte da viagem é uma viagem tranquila. A segunda parte é a parte do inverno, onde costumeiramente não se viajava de navios com embarcações muito pesadas, mas embarcações pequenas. E esses homens saem sem orientação de Paulo. E nessa segunda fase da viagem começa a ter muito problema. A questão é que eles paravam o barco e aquele barco descarregava todo o seu peso, colocava outro peso e levava adiante. E aqueles barcos, os tripulantes permaneciam, mas os passageiros iam mudando, e os prisioneiros também. E eles iam trocando de barcos em barcos até chegarem em Roma. Isso não tinha prazo. Paulo, juntamente com a sua ida, Júlio levava toda a documentação das condenações de Paulo e das afirmações que precisavam ser entregues ao imperador para que a corte romana fizesse o julgamento justo. E nesse processo, chegamos ao versículo 13, quando eles chegam numa região de Creta, e dali para Creta eles vão avançar para a região nordeste, para a região noroeste. Os ventos contrários são muito fortes no inverno, então Paulo pede que eles fiquem, mas eles não ouvem, e começam a navegar. E no meio dessa caminhada, os ventos sul começam a bradar muito forte. E o barco começa a perder estabilidade. Há versões que dizem que enquanto eles estavam viajando, eles perceberam que as velas não aguentavam a força do vento. Se você der uma pesquisada aí, em qualquer historiador do período da história da vida de Paulo, você vai perceber que essa viagem foi uma viagem tenebrosa. E eu vendo aquele filme Mar em Fúria, o navio vai e a onda bate forte contra ele, parece que ele vai afundar, daqui a pouco ele levanta de novo, era mais ou menos assim. Os barcos à vela, sem tecnologia, não haviam outros instrumentos de navegação, não havia astrolábio, nada disso. Aqueles homens usavam apenas as estrelas, as constelações para viajarem. E eles eram guiados pelas estrelas e a intenção desses homens era chegar com segurança, sem nenhum tipo de medo. O problema é que nessa viagem, irmãos, em que eles estão saindo na região costeira de Creta, os bancos de areia eram muito altos. E os barcos então começam a ficar agarrados ali. De repente, nós percebemos que nesse trânsito que eles estão, começa a vir um grande desespero. Se tivesse ouvido Paulo, nada teria acontecido. A Bíblia vai dizer que havia um vento tradicional, um vento noroeste, chamado Euroaquilão. Euro porque vem do norte, aquilão porque ele tinha força. Euroaquilão. E esse vento, ele tinha um problema. Esse vento, quando batia de tempos em tempos, todas as embarcações que estavam tentando navegar contra eles eram despedaçadas. E não aconteceu nada diferente. Aquele barco foi destruído. No processo da chegada até o seu objetivo, eles param numa região chamada Clauda.
E aí começam a esvaziar o peso do barco, do navio. Mas os ventos não param. Eles continuam caminhando até Sirte, mas os ventos não param. O barco continua lutando contra a força do vento. E de repente acontece que o versículo 18 diz: uma grande tempestade, e essa tempestade fizeram com que eles jogassem todo o peso do navio para fora, não deixando nada dentro do navio, somente passageiros e tripulação. E nada disso adiantou. Aquele navio não estava mais aguentando. E o versículo 20, que é o chave para a gente nessa primeira parte da palavra, diz: e não nos aparecendo durante muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de sermos salvos. Alguns dias aqueles homens passam na escuridão do céu. Não tem estrela nem sol, tudo apagado, um vendaval e uma chuva tremenda, e todos acham que vão morrer. Irmãos, a primeira coisa que eu quero trabalhar com você aqui é que a igreja, você igreja, foi levantada para um propósito. Diga comigo, propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Os propósitos são fundamentais para que possamos avançar e permitir que o reino possa também avançar. O grande desafio agora aqui é o seguinte: o propósito da vida de Deus é levar Paulo à capital do mundo, à capital dos tempos, para que de lá Paulo pudesse abençoar as nações, a minha e a sua vida também, porque muitas das coisas que chegaram no Evangelho, no Novo Testamento, das cartas paulinas, foram produzidas em Roma. Muitas coisas que eu leio, você lê, foi produzido em Roma. Carta aos Efésios, por exemplo, foi escrita em Roma. Carta a Tessalônica, Roma. Paulo fica 2 anos preso em Roma, mas a gente vai chegar na prisão ainda. E vamos perceber que Deus tem um propósito de levar Paulo a Roma. E o diabo, sabendo que Paulo é um homem de propósito, o diabo quer destruir a vida de Paulo. Porque o diabo só busca destruir a vida de crentes que têm um propósito. Te aconselho a ler o livro Uma Vida com Propósito, que é um livro que já foi best-seller, um livro já muito lido nos anos 90, final dos anos 90, no início dos anos 2000, um livro sensacional. Eu, quando olho para a vida desse homem, percebo o quanto esse homem era um homem entregue àquilo que Deus determinou para a sua vida. Paulo era um homem enganjado com o seu chamado. O chamado de Paulo saltava no seu coração, saltava na sua mente. Não havia limites, não havia dificuldades, não havia empecilhos. Paulo era um homem que se entregou 100% ao propósito na qual Deus o chamou. Está aí um primeiro projeto para a igreja. Nós, como igreja, precisamos nos entregar 100% ao projeto que Deus nos chamou. Para que Deus nos chamou? O que você está fazendo aqui, meu irmão? Qual o seu objetivo aqui nesse lugar? O que traz você a cada culto? Clicar lá no nosso link, entrar lá no Batista Alameda, em Curitiba. O que traz você a esse endereço, estacionar o seu carro, gastar seu combustível, vestir uma boa roupa, colocar um bom perfume, sentar nesse lugar? O que traz você aqui? Será que é somente pelo entretenimento de sair de casa no domingo? Tem lugares melhores do que a igreja para você ir. Existem entretenimentos mais baratos. Existem entretenimentos mais joias, mais interessantes. Precisamos encontrar aonde Deus quer nos usar dentro da igreja. Você precisa encontrar aonde Deus quer te usar. Mas você vai dizer, pastor, mas eu já venho, eu já dizia, já está assim, aleluia. Mas há mais, Deus quer algo mais de você. Deus quer te apresentar um propósito nessa noite. E depois que você encontrar o seu propósito, se prepare. O inimigo vai se levantar contra a sua vida. Mas também se prepare para viver os melhores dias da sua vida em nome de Jesus. Porque quando você se levanta para servir a Deus, o inimigo se levanta para atrapalhar isso e você começa a viver na dependência plena do Senhor. Paulo era um homem que só dependia de Deus. E agora aquele barco, meu irmão, está quase afundando. O Euroaquilão era um vento que Deus mandava. O diabo não tinha poder sobre aquele vento. O mar naquela região de Creta foi o mar do Senhor. Não tinha poder sobre aquele mar, o diabo. Mas o diabo tinha um poder sobre a mente daqueles homens de não ouvir Paulo e não esperar passar o inverno. Primeira coisa, o diabo vai sempre usar pessoas para roubar o seu propósito. Entenda isso. O diabo queria matar Paulo. Paulo era um problema para o inferno.
Porque onde Paulo chegava, vidas eram transformadas, enfermos eram curados, pessoas eram edificadas. Esse homem tem que ser morto. Então o inferno quis matar Paulo usando as circunstâncias adversas daquela viagem. E Paulo sobreviveu. É interessante, meu irmão, que Deus tem um propósito de guardar você até se cumprir o propósito que Ele colocou na sua vida. Aí nós começamos a criar o tal do evangeliquez, essa linguagem que só mesmo no meio da gente que a gente usa, né? Quem tem promessa de Deus, a gente fala muito isso, né? Quem tem um chamado de Deus, nós começamos a usar essa expressão, e são expressões verdadeiras. Quem tem um chamado sabe o quanto ele vale. Eu vou te contar, irmãos, uma história. Eu estava viajando, irmãos, eu estava vindo de uma viagem de 12 horas de voo. Eu cheguei no aeroporto, parei na sessão de embarque para o meu voo, estou lá parado, lendo lá um livro, e sentou uma moça perto de mim com uma imagem desse tamanho aqui, irmão, desse tamanho. Alguma coisa de Guadalupe, uma senhora de Guadalupe, negócio assim. Você parou assim perto de mim, no embarque. E aí entrei no voo, sentei na minha poltrona sozinho, ali. E essa moça entrou com um funcionário da empresa ajudando ela a transportar aquela imagem. Eu olhei para um lado, estava tudo cheio, falei assim, ela vai sentar do meu lado. Não vai dar certo, vai sentar do meu lado. Eu estou lá sentadinho, lá quietinho, irmão, vendo comédia no fone de ouvido. E aí ela senta aí, eu levantei, ela entrou, colocou a santa do lado, sentou, se benzeu 3 vezes. E aí o avião começou a decolar. E o avião decolou, está tudo certo. Daqui a pouco começou, né? E ela começou a ficar nervosa e tremendo e suando. E eu estava vendo que ela estava passando mal. Ela chamou o comissário e pediu água e deram água para ela. E tremendo mais ainda o avião. E ela virou para mim, você não tem medo não? Eu falei, de quê? Do avião cair? Não, não tem não. Não vai cair não, eu sou crente. Ela, eu tenho um pânico tremendo. Falei, pede para a santa te proteger. Aí ela, mas ela não pode fazer nada. E por que você serve ela ainda, minha filha? Ela, não parei para pensar nisso. Falei, pega aqui na minha mão. Eu sou pastor, escuta aqui, em nome de Jesus. Porque eu tenho promessa de Deus. Você vai pousar no seu destino lá em Guarulhos, em nome de Jesus. E naquele voo começamos a conversar. No final daquela viagem, aquela moça te entrega a vida a Jesus. Deixou a santa dentro do avião. Descemos do voo. Peguei o telefone e liguei para o pastor Domingos, porque ela era de Bauru. Liguei, o pastor Domingos falou, Bauru está o Danilo. Liguei para o Danilo, e Danilo falou, vou atrás dessa moça. Ela participou da célula, foi batizada em nome de Jesus, ganhou o noivo para o Senhor, ganhou a mãe para o Senhor, lidera a célula naquela cidade. Sabe por quê, meu irmão? Deus une propósitos. E aí quando a gente estava saindo, e a santa, para que eu vou precisar dela? Não pode fazer nada? Eu falei, eu também sabia disso. Saímos dali juntos. Tenho contato dessa moça, ela foi batizada, mandou foto do batismo, mandou áudio, mandou mensagem, uma benção. Sabe o que me chamou a atenção, meu irmão? Tantos lugares para aquela moça sentar, ela sentou ali do meu ladinho ali. Sabe o que Deus estava querendo me ensinar? Que mesmo em trânsito, a minha voz é uma voz que profetiza a restauração a quem está perdido. Eu cheguei numa churrascaria com 2 pastores para almoçar, e estávamos ali almoçando, e no meio da conversa, um moço que é político na cidade, ô pastor, bem, o garçom com um espeto na mão falou assim, que bom, vocês são pastores, vocês podem orar para uma funcionária nossa que ia cometer suicídio? Falei, mas isso não é hora de cometer suicídio, na hora do almoço, no rodízio de carne. Essa mulher tinha que cometer suicídio outra hora, não, ela quer estar lá para se matar, ela quer se matar. Aí um pastor falou assim, ó, você que é do pentecostal. Eu falei, eu não, eu sou batista. Vocês é que tem que ir lá. Vamos lá. Aí eu fui lá. Deixa que eu vou, porque eu sou mais agitado. Cheguei lá, estava aquela moça, irmãos, chorando, querendo cometer suicídio, porque descobriu uma doença que não tem cura na vida do filho. A vontade daquela mulher era se matar naquele dia. Ela estava falando que ia cometer suicídio. Eu cheguei para ela assim, minha filha, o seu filho recebe um diagnóstico de morte, você vai morrer também. Ela, eu vou porque eu não aguento mais, é só sofrimento. E eu falei assim, já pensou em entregar a vida a Jesus? Ela, nunca pensei. Falei, eu te garanto uma coisa, se a senhora entregar a vida a Jesus, uma coisa eu te garanto, garanto, assino. Ela, meu filho vai ser curado. Bom, isso eu já não posso garantir,
mas que você quando morrer vai para o céu, vai em nome de Jesus. Ela, mas é muito pouco. Eu falei, pouco? Você não sabe o que você está falando. E aí eu fui lá, peguei meu celular e voltei para ler os textos que falam sobre o céu para aquela mulher. E eu comecei a falar do céu para aquela senhora. E aí uma outra que estava lá, que também era crente, que estava já orando, já começou a chorar também. E aquele restaurante virou um espaço de culto para converter gente que quer cometer suicídio. Eu já parei o carro na pista, irmão. Minha esposa estava saindo para ir no shopping um sábado à tarde. Eu de bermuda, roupa de ser humano, camiseta, chinelo. Daqui a pouco eu parei, vi uma mulher na beira do viaduto. Eu abri a porta do carro, agarrei ela na cintura. E ela ia para o lado do viaduto, agarrei nela e eu fiquei agarrado com ela. E o pessoal, todo mundo olhando de longe. Aquela mulher ia se matar. Tinha um demônio sobre aquela senhora, uma fúria tremenda. E sai, capeta do inferno. Ela ficou liberta. E eu falei, a senhora mora onde? Tal lugar, tem alguém que possa ligar? Não, vou levar a senhora em casa. Não, não precisa, eu vou, eu já estou bem, eu estava meio atordoado. Tinha uma voz falando para me matar. Não, essa voz eu nunca mais vou ouvi-la. Peguei o endereço dessa moça, contactei um pastor conhecido. E um dia eu fui pregar nessa igreja. E o pastor me chamou, você está vendo aquela diaconisa lá atrás? Aí eu lembra dela não? Tanta gente, né? Essa é aquela do viaduto. Hoje é uma diaconisa que serve a mesa do Senhor. 3 anos depois, Deus vai colocar você em ambientes para você ser a igreja que leva a voz profética. Mas a gente quer estar aqui no microfone pregando. E eu ouvi isso de um pastor muito renomado norte-americano que diz o seguinte: o pregador que só quer pregar com o microfone, ele não entendeu o chamado do evangelho dele. A gente quer aqui no microfone. Que aqui é legal, né, irmão? Todo mundo olha, te manda bate palma, igreja, e amém, recebe oferta, aleluia, fica no hotel chique, come a feijoada. Ô, feijoada de Deus, hein? Ô, pai, vai ter janta, feijoada. É assim. Pô, te conta o mistério. É assim, irmão. Só que os bastidores, ninguém está vendo. Todo mundo quer ser Paulo, mas ninguém está vendo aquele homem que o diabo quer matá-lo na primeira tentativa e não dá certo. Na segunda tentativa, meus irmãos, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a Paulo e fala para Paulo assim: Paulo, ninguém vai morrer. Todos esses homens serão salvos contigo. E aí o versículo fala o seguinte, o versículo 22, Paulo fala, diz assim: mas agora vos admoesto que tenhas bom ânimo, porque não se perderá uma vida somente, mas perderemos apenas o navio, porque essa mesma noite o anjo do Deus a quem eu sirvo esteve comigo e disse: Paulo, não temas. No meio da tempestade, barco afundando, não temas, porque é necessário que você se apresente a César, e eis que o Deus que te guardou estará contigo. Portanto, ó senhores, tenham bom ânimo, que há de acontecer como a mim foi dito. O anjo do Senhor visitou Paulo quando não tinha nada, nem sol, nem estrela, nem lua, só chuva, tudo destruído. Deus manda um anjo lá para falar com ele: você vai ser guardado, Paulo. E todos que estão com você não vão se perder, mas vai perder o navio. Aprenda uma coisa aqui, meu irmão: o navio é importante, mas ele pode ser perdido. As pessoas não. Navios são coisas, pessoas são pessoas. Agora tome cuidado e aprenda uma coisa: nessa pandemia, Deus tirou muita coisa da sua vida. Navios. Não vá atrás daquilo que Deus tirou de você. Não persiga relacionamentos que Deus afastou de você durante a pandemia. Não vá atrás daquilo que o próprio Deus tirou da sua vida, porque Deus quer colocar você no outro nível. E tem pessoas, relacionamentos, circunstâncias, coisas que atrapalham você de chegar onde você gostaria de chegar. Tem pessoas que perderam emprego na pandemia. Emprego esse que atrapalhava você de servir a Deus com plenitude. Então fique tranquilo. A preocupação do Senhor é que você cumpra o seu propósito. O problema é que você não descobriu ainda o seu propósito. Qual o seu propósito? Não sei, eu estou aqui, pastor. Eu estou na teoria do deixa a vida me levar, do sambista. Deixa a vida me levar e está tudo certo. Não, irmão, não pode ser assim. Paulo tem um propósito. Deus falou: você vai chegar a César. Você vai chegar na casa de César. Passam dias. Aquele navio vai a pique. Os soldados, o comandante do navio, manda que todos pulem na água.
para se salvarem. E aí os soldados pensam matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Olha isso, mata todo mundo, inclusive Paulo vai morrer, matem todos. Mata todo mundo, porque preso quando foge não acha mais. Não vai ter jeito. E aí o Júlio vai lá, o centurião fala assim, não pode matar porque tem Paulo no meio. Paulo é um homem importante, não pode morrer, e se não pode matar o Paulo, não pode matar ninguém. Segunda verdade, você é alguém tão abençoado, irmãos, levanta sua mão bem alta aí, você é alguém tão abençoado, que onde você chega, as pessoas são abençoadas porque você é abençoado. Tem empresas que iam fechar na pandemia e não fecharam porque você está nela. Você é empresário e ia fechar o teu negócio e não fechou porque você, e Deus sabe que se você fechar, aqueles que você abençoou com o salário que você paga a eles, não teriam para onde ir. A bênção do Senhor, ela é assim, ela visita você, se escorre pela sua cabeça e vai até os outros. Agora tem uma coisa, o diabo não desiste também não. Quando o diabo encontra um crente com um objetivo, ele não desiste. Não conseguiu matar no naufrágio, quer matar por assassinato. Percebe, irmão? O diabo, ele não brinca de ser diabo, embora a igreja brinque de ser igreja. O diabo não brinca de ser diabo, enquanto a igreja brinca de ser crente. Não existe mais ou menos servo de Deus. Ou você é 100% dele, ou você está fora dele. Não existe crente em cima do muro. O muro pertence ao diabo, não sei se você sabia disso. Não, pastor, eu estou ainda bem em cima do muro. O muro é do diabo, fica tranquilo que esse muro também é dele. Não tem jeito. Pastor, eu estou 99% no céu. Então você está 100% no inferno. Deus não recebe nada pela metade, nada quase por inteiro. Deus quer uma vida por inteiro, completa, plena, total. Quando o Senhor me chamou para o ministério, eu tinha 14 anos de idade. Eu achei aquilo uma coisa da minha cabeça. Não é normal isso. Depois, no ano, o meu chamado foi assim, irmãos. Eu estava dormindo, tive um sonho que eu era pastor. E olha que o pastor que eu tinha não era o pastor Sebastião, era bem difícil querer ser pastor com aquele camarada como pastor. Bem difícil, bem difícil. E eu achava aquilo tão estranho, não vou ser pastor, não tem como. Eu estava um dia num congresso de juventude batista brasileira, lá em Campinas, na Unicamp. E era um congresso da juventude batista para Despertai. Nós saímos do Rio de Janeiro de ônibus, num ônibus assim, que era um coletivo que foi alugado para levar uns 50 jovens para lá. E eu fui. Dormi numa quadra poliesportiva, num edredom, com um colchonete e um travesseiro, que era minha roupa enrolada de travesseiro. Hoje em dia essa geração é mais Nutella, né? Hoje em dia o povo quer dormir num 5 estrelas. Naquele tempo era uma mochila nas costas, um edredom embaixo do braço, uma havaiana no pé, um chinelo, um tênis, que era para jogar bola, para cultuar e tal, uma bermuda, uma camiseta e uma calça para o culto. E era assim, comendo no bandejão, naquela comida do bandejão. E aí, meu irmão, teve a primeira pregação, foi uma benção, a segunda pregação foi uma benção, a terceira pregação foi uma benção. Mas Deus tem um negócio, porque eu sou muito chato, muito enjoado, sempre foi assim. Deus, ele tem que falar direto comigo, porque eu sou chato. Falei de manhã sobre isso, uma experiência que eu tive. E tinha lá, irmãos, e aí um pastor pregando sobre o chamado de Deus. E eu falava assim, isso não é para mim não, eu sou na favela, da comunidade. Meus pais nem são da igreja, só eu, minha avó, minha tia. Como é que Deus... Tanta gente, não sou eu não, eu estou fora disso. E na hora de um momento de oração, irmãos, uma missionária que veio da África do Sul, brasileira que estava lá, um vozeirão tremendo, cantando. Aquela senhora começou a orar por alguns jovens que estavam ali. E aí, eu estava sentado lá, já no final do culto. Essa senhora me chamou, vem cá, meu filho, vem cá. Eu olhei assim, você, magrinho. E eu era bem magrinho, mas muito magrinho mesmo, mas tão magro, essa mulher me viu. Não, vem cá. Aí eu fui. Aí ela pegou na minha mão e falou assim, meu filho, talvez você não saiba, Deus tem uma obra tão grande na sua vida. Isso fala para todo mundo, né, irmão? Isso aí fala para todo mundo. Mas eu falo para todo mundo, amém, amém, amém. Inclusive, quando ele chamou você para ser pastor, falei, aí já está um negócio, já está mais sério, né? Ele disse para você que você ia ser pastor, não foi? Eu mais ou menos, não, falou sim. Falou. Mais ou menos, falou. E sabe qual foi a desculpa que você deu? Que você é pobre, que você não tem nada, que não sei o quê. Deus não se preocupa com isso não, meu jovem. Deus vai usar a sua vida no que você tem. Eu voltei calado, irmãos, de Campinas para o Rio de Janeiro. E para eu ficar calado por 7, 8 horas, só se tivesse problema na fala.
Todo mundo zoando, tocando um pagode, cantando, tocando os corinhos de fogo. E eu sentado lá assim pensando, o que vai ser de mim se eu for pastor? Um dia Deus falou comigo, você tem que abrir mão de tudo para o ministério, tudo. E foi no melhor momento da minha vida como profissional. Melhor momento. Irmãos, quando eu estava no melhor momento, na hora de decolar, Deus falou, agora puxa o freio e vai lá. E eu me lembro que nós fomos para o campo missionário, eu e minha esposa. O valor do nosso salário era o dízimo que nós entregávamos, eu e ela. Mas Deus tinha um propósito. Sabe o que acontece? Quando você encontra o seu propósito, você não tem dúvida dele. E eu tive um monte de dúvida. Engraçado isso, né? Porque a imaturidade faz a gente querer retroceder naquilo que Deus botou para queimar no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, acabava o culto, eu ligava para o pastor Sebastião, ele lembrou disso hoje à tarde, para falar, pastor, não aguento mais, está muito difícil. Ele fica quieto e fica firme. Fica quieto e firme. Um dia eu estava lá na igreja que eu sou pastor, tudo novo, diferente, é uma igreja joia, bacana, cuida muito bem da gente e tudo mais. E eu estava lá um dia do pastor, semana que vem é dia do pastor, não sei se você sabe disso. Tem que dar presente para os seus pastores, o seu pastor Sebastião dê o melhor presente que você puder. Vou mandar um presente para você. Está merecendo. Vou mandar um presente para você. Vai mandar pelo correio. Ele estava lá, em janeiro nós fizemos 14 anos de ministério. Irmãos, a igreja deu tanto presente para mim, eu, minhas mulheres e meus filhos, que um amigo meu ligou e falou, você está obrigando a igreja a dar presente? Eu disse, não, é que o povo dá mesmo. Tudo que eu estou vestindo aqui eu ganhei, irmão. Camisa, calça, sapato, paletó, cinto, relógio, celular não. Celular eu comprei. Tudo eu ganhei. E um dia, eu estava sentado lá, sendo, Senhor, obrigado. O Senhor falou, valeu a pena, porque você aceitou o propósito. O diabo viu o propósito na vida de Paulo, quer matá-lo. Se você está passando por uma adversidade de tempestade na sua vida, Paulo passou pelo chamado Euroaquilão. Eu não sei o nome que você dá à tempestade que você passa, mas ela tem nome. Apresente para Deus, diga, Senhor, a tempestade nunca vai ser maior do que o propósito que o Senhor tem na minha vida. A Bíblia nos ensina que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Hoje eu estou na tempestade, mas o propósito que Deus tem na minha vida, ele é muito maior. Então isso me faz permanecer na tempestade, crendo de que eu passarei por ela. Tempestade, ela é transitória e ela é passageira, mas o propósito é eterno. Querem matar Paulo agora por assassinato. O diabo não desiste. Diga comigo, o diabo... Pode falar, não vai te pegar não, eu estou aqui. Pode falar, eu estou aqui, não vai te pegar não. Diga assim, o diabo não desiste. Ele não desiste, irmão, ele desiste. Ele persiste. Ele tenta de novo. Bom, passou. Chegam numa ilha. Estão alojados. Pararam o barco destruído. Cada um chegou lá como pôde, um agarrado num pedaço de madeira, outro em cima de um barril, outro foi nadando, quem não sabia nadar, agarrado em alguma coisa, chegaram na ilha. Um frio tremendo, parecia até Curitiba. Juntam aqueles homens que a Bíblia chama de bárbaros, mas não eram bárbaros fazendo barbaridades, barbáries, eram pessoas sem comunicação com a sociedade, eram homens nativos. Aqueles homens ficam chocados porque aquele navio afundou, e aqueles homens decidem abençoar aqueles, e vão lá, ajuda, tira da água, um puxa da água, outro, e começa. E aí Paulo, que era um líder de propósito, sai para preparar uma fogueira. Junta os gravetos, olha só, junta os gravetos, irmão, e fazem uma fogueira, prepara a fogueira, tá, preparou a fogueira. No meio daquela fogueira tinha uma serpente, uma víbora. 300 pessoas ali, eram 274 pessoas no total, mais os que estavam na ilha. Paulo está ali, a víbora pica a mão de quem, meu irmão? O diabo desiste ou não desiste? A víbora picou a mão do Paulo, meu irmão, tanta mão colocada na fogueira, a víbora ficou assim. O diabo falou, não, essa não, essa não, não, essa não, porque serpente sabe trabalhar para o diabo, né, meu irmão? Lembra do Gênesis? Lembra do Leviatã? Lembra da grande serpente que sobe do mar? Então fica ligado. Então vamos lá, tá, essa não, agora, a serpente pegou. Aí Paulo levanta a mão, a serpente está pendurada na mão dele. Paulo chacoalha, a serpente cai no fogo. E os caras pensam assim, vai morrer. Agora.
Uma picada de uma cobra dessa, num lugar desse, já era. Vai ficar inchado, vai começar a ficar tonto, vai ficar babá, vai cair morto. E Paulo não morreu com a picada da cobra. A serpente mandada mais uma vez pelo inferno para destruir um homem com propósito não conseguiu. Se lá no Éden a serpente tirou um homem do propósito, lá no naufrágio a serpente não tirou o homem do propósito. Tem pessoas que no paraíso perdem a guerra para a serpente, mas na tempestade saem vitoriosas. É na tempestade que Deus prova o nosso caráter. É na tempestade do casamento que você prova o quanto você é fiel à sua esposa. É na tempestade financeira que você prova a sua fidelidade a Deus. Quantas vezes, irmãos, eu tive que optar entre dizimar e pagar as contas? Eu optei por dizimar. E até hoje as contas estão pagas. Quantas vezes você teve que decidir entre pagar as contas e dizimar o Senhor? Não, pastor, Deus quer uma fé racional. Quer, mas também quer uma fidelidade plena. Nós começamos a tirar tudo aquilo que não pertence aos nossos caprichos, para quando vamos fazer cortes. E aí, essa semana, ontem eu peguei uma carona, eu fui sacar um valor no banco, no caixa eletrônico, e encontrei um discípulo que me deu uma carona, porque ele tem um caixa vazio, chega lá, ele falou assim: pastor, teve um mês que o diabo me perturbou, mas eu fiz prova de Deus, e eu estava lá para dar o dízimo, não tinha mais nada, tanta conta para pagar, porque a minha empresa me cortou metade do meu pagamento, por uma advertência que eu não mereci, estava errado, depois me devolveram, me cortaram, mas eu estava no culto lá com um envelope na mão, e disse assim: diabo, na tempestade eu sou fiel, não vai roubar nada, e consagrou o Senhor. E aí ele foi para casa, a esposa falou: e aí, o que você fez? Ele deu o meu dízimo, eu sou fiel a Deus, eu quero ver o diabo mexer agora. Passado 3 dias, a empresa chama ele, pede desculpas, não só ressarce o valor dele, como dão a esse moço uma promoção. Sabe o que é isso, irmãos? Resposta de alguém na tempestade que se manteve no propósito. Você pode estar no jardim, no paraíso, e a serpente te picar e tirar do propósito. Mas você também pode estar na tempestade, destruído, sem perspectiva nenhuma, e a serpente picar você e você não sair do propósito. Aí começou um outro problema. Se o diabo não matou Paulo com a picada da serpente, pode matar o Paulo por orgulho. Os caras começaram a chamar o Paulo de Deus. Esse cara é um Deus. E isso é um problema para a gente que é pastor, né? Se o senhor não pregar, não tem culto, hein? Já viu isso? Estava lá um dia, acabei de pregar, irmão, na igreja. Acabei de pregar um culto maravilhoso, poderoso. Minha irmã abraçou: pastor, que benção. E é bom elogiar, tá, irmão? Enquanto a gente quer furar teu balão, tem alguém soprando para subir, né? Então deixa. Que benção, amém, aleluia. Marta teve que falou assim: não vou elogiar não, senão você vai ficar meio soberbo. Amém, irmão, obrigado. Que a verdade seja dita. Se o senhor não estiver na igreja, a coisa não acontece. Falei: está repreendido em nome de Jesus, meu irmão. Porque se o Espírito Santo não estiver, não acontece. Agora você tem certeza? Se eu cair morto aqui agora, amanhã a igreja continua sendo igreja. Nós não podemos permitir, meu irmão, que muitas vezes você acha que você é o dono da situação. Se eu sair dessa empresa, ela vai falir. Talvez fique melhor se você sair. Um marido falou para a esposa que estavam se divorciando: eu vou largar você e você vai passar necessidade sem mim. Aquele homem era um incrédulo, um homem ímpio, de coração duro, largou aquela moça. Irmão, foi a melhor coisa para ela. Ela se casou de novo, mas antes de casar de novo, concluiu a faculdade dela, passou num bom concurso. Depois desse bom concurso, montou um negócio dela, abandonou o concurso e ficou rica. E um dia ela casou de novo. E o cara foi para uma sarjeta tremenda, que impressionante. E aí eu estava lá, e ela falou: pastor, encontrei fulano, porque tinha que vender um patrimônio, eu larguei para lá, ele vendeu e foi pedir para não fazer a partilha do bem. Eu falei: tá bom, fica para você. A melhor coisa que me aconteceu foi você sair da minha vida. Homem que traía, batia, violentava, fazia um monte de coisa com ela, e agora está feliz servindo a Deus e tal. E eu falei assim para ela: mas quando é que foi que você percebeu isso? Ela falou: o dia que ele me disse. Ele disse: se eu te largar, eu quero ver se Deus vai cuidar de você. Olha só, meu. O marido entregou a mulher na mão de Deus. Entregue o que você tem na mão de Deus para o propósito do bem, tá, meu irmão? Porque se você quiser competir com o Senhor, você vai perder tudo, não vai te sobrar nada. Agora olha um homem chamado Jó. Esse já é o contrário. Tem tudo, tem propósito, tem uma bênção, a vida dele está bem organizada. O Jó, meu irmão, se teve um camarada que sofreu nessa vida, Jó.
Parece que ele é um anjo que veio na terra, porque enquanto um servo fala que os filhos acabaram de morrer, vem outro falar que os animais acabaram de morrer, vem outro falar que a plantação acabou de morrer, que acabou tudo, perdeu tudo, ele fica doente e começa uma peregrinação para que aquele homem abandone o Senhor. Mas o propósito do coração daquele homem é ser um homem apaixonado pela cruz. Não, por Deus. Você tem revelação da cruz, já não tinha. O homem que amava Deus. E o homem que ama Deus anda no propósito certo. Não para. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer. Como diz um amigo meu nordestino, haja o que hajar. Não é assim lá? Haja o que hajar, eu estou com Deus. Não tem esse negócio não. E esse pastor é bem engraçado, porque ele descobriu uma doença braba mesmo. E o médico falou, não tem cura, não tem jeito. E aí eu fui ligar para ele, aí como é que foi o exame? Cara, haja o que hajar, eu sirvo a Jesus. Eu vou para o culto, o médico falou assim, ó, você vai morrer. Ele falou, não tem problema não, doutor. Eu vou para o céu, e se o senhor morrer, vai para onde? O médico ficou calado. Falei, então realmente. Eu já falei já para testar mesmo, porque eu sou cabo da moléstia. É da moléstia o pessoal lá, né? Haja o que hajar. Paulo, picado pela cobra, permanece vivo. Aí Paulo tem propósito. Ele começa a andar pela ilha. Vamos evangelizar aqui. Jesus é bom, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus é maravilhoso, Jesus. Chega na casa do Públio, o cara mais rico da ilha. Tem doente na casa do Públio. Ele ora e cura. E a partir do momento que ele ora e cura o doente, outros doentes começam a fazer fila na frente daquela casa. E Paulo vai orando e curando os enfermos. Paulo vai embora daquela ilha. Paulo volta para Roma. Chega em Roma. Aquele naufrágio trouxe um grande transtorno jurídico para os romanos, porque todos os documentos se perderam. E como não tinha WhatsApp naquela época, nem fax, nem e-mail, nem nada disso, tem que recolher documentos todos de volta, e demoram 2 anos. E Paulo, que era um problema para Roma, tem uma casa alugada em Roma, recebe soldados de Roma, prega o evangelho em Roma, estabelece uma igreja em Roma. Eu te aconselho a você ver aquele filme Paulo, Apóstolo de Cristo. Deve ter na Netflix passando, deve ter na Amazon, nesses canais aí. Deve ter. Aquele filme não conta a história de Paulo, mas narra alguns episódios da igreja perseguida lá do primeiro século. Eu achei interessante que o autor faz uma conexão de Paulo com as pessoas mais importantes de Roma. E é interessante que quanto tempo Paulo fica em Roma, Paulo começa a pregar aos soldados. Os soldados romanos não tinham fronteiras. Aqueles homens saíram pelo mundo carregando as cartas de Paulo às igrejas, levando a mensagem do evangelho de Cristo, porque cada carta de Paulo a uma igreja é uma porção do evangelho. Leia o livro de Filipenses. É uma simplificação do evangelho de Jesus. Se você quer ler o evangelho, leia, mas se você ler Filipenses, você vai perceber que Paulo condensou em uma parte, em 1,5 capítulo para falar de Jesus. E quando Roma achava que a palavra da intimidação da morte tiraria Paulo do seu propósito, aí que colocou Paulo no seu propósito. Aprenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Aprenda uma coisa. Quando você está caminhando no propósito de Deus, nada vai tirar você desse propósito. Nada vai tirar. Nada vai abalar a sua vida, nada vai abalar a sua mente e nada vai abalar a sua fé. Cadê o povo da internet que está calado aqui há 20 minutos? Eu vou parar de pregar para a internet. Fala alguma coisa aí, crente da internet. Bora dar um delay para eles escreverem. Começou. Deus é fiel. Amém. Aleluia. E daqui a pouco vai mais. Novo tempo. Vem comigo. Não vai embora não, vem cá. Fica aqui, na internet também. Começou o foguinho da internet. Vem cá, vem cá. Pensa só. Se Roma tem medo daquele cara pregando em Roma, foi o lugar que ele mais ganhou vida para Jesus. Onde Deus colocou você? Eu me lembro de ter ido num congresso da Adonep. Adonep é para homens de negócio. Eu cheguei lá no Adonep e ia dar R$100 de oferta. Peguei um envelope de oferta. Quando eu abri o envelope, primeira oferta, 3 milhões. Achei que estava errado os números. 3 milhões, 2 milhões e meio, 2 milhões, 1 milhão e meio, 1 milhão, 500 mil, 300 mil, 100 mil, 50 mil, 1000.
Não tinha nem aquele outros, assim. Não tem aquele outros. Pensei, vou guardar esse 100. Mas eu vou dar esse 100 assim mesmo. Eu fiquei num conflito, se dava ou não dava os 100, porque, gente, o outros nem tem o outros, né? Aí desse mesmo. E eu estava lá sentado, ouvindo um homem pregando, um homem testemunhando, um deputado federal do Mato Grosso. Aquilo mexeu comigo. Aquilo me disse o seguinte: irmãos, eu queria comprar um avião. Eu queria trocar de carro. E esse homem queria comprar um avião. Queria comprar um avião, irmãos. E eu fui comprar, eu tinha um dinheiro para comprar um avião, o dinheiro total da compra do avião, certinho. Porque tem que comprar um avião, com o piloto junto, com tudo junto, equipe de trabalho. Cheguei lá para comprar um avião, não deu certo. Fui no segundo, não deu certo. Dois não deu certo. Assim eu fiz, irmão, desisti de comprar um avião. Peguei um valor que eu tinha e comprei 3.000 poltronas acolchoadas para a minha igreja, coloquei lá e ainda dei os ar-condicionados da igreja. Eu pensei, será que existe alguém assim mesmo? Não é possível isso. E aí, irmãos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, uma moça me falou assim: achei o avião que você vai comprar. E aquele moço me vendeu o avião no preço que eu tinha na mão. Deus é bom, não é bom, irmão? Eu falei, opa. Eu pastoreava lá no interiorzão, irmão, querendo comprar 50 cadeiras para a igreja, não tinha dinheiro. E aí um pastor foi pregar depois e falou assim: irmãos, Deus une propósitos. E eu não esqueço esse homem dizendo isso. Ele disse o seguinte: sabe qual é o grande problema? Quando a igreja começa a fazer uma grande obra, Deus manda grandes recursos. Fui pastorear lá em Nova Iguaçu. Irmãos, eu me lembro de ter terminado a obra, a primeira fase da obra, estavam já cultuando. E o contador sentou lá no meu gabinete, tinha um cafezinho, um biscoitinho, e esse homem ficou fazendo conta por horas. Dizia assim: pastor, alguma coisa de errado aconteceu aqui. Eu falei, o quê? Ou vocês não contabilizaram algum recurso, porque tem nota paga de mais para dinheiro de menos. E no final aquele homem falou assim: não é possível, é impressionante, né? Eu falei, o que foi? Eu sou contador de mais de 500 igrejas. E nesses meus 30 anos que eu trabalho com contabilidade, agora deve fazer já uns quase 40, eu aprendi uma coisa: igreja não faz obra com dinheiro, igreja faz obra com fé. Deus une propósitos. Irmãos, como causas foram liberadas naquele tempo da nossa obra? Como causas foram liberadas? Causa assim, de gente, pastor, recebi um telegrama do advogado para lá, uma causa que eu nem lembrava mais. Olha só. Pessoas que fizeram concursos foram chamadas. Um concurso tinha vencido. Um rapaz colocou na justiça com um grupo de outras pessoas. E esse grupo, ele mais um outro foi chamado. Só de um grupo que colocou na justiça. Ele nem estava envolvido nesse processo. Sabe o que acontece? Deus ele está unindo propósito nesse tempo final, porque estamos no tempo final da igreja, estamos caminhando para a volta de Jesus, está cada dia mais perto. Eu não sei se os meus netos verão, se os meus bisnetos passarão por uma igreja como essa, não sei. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, a minha família está sendo preparada para ir para os céus, meus filhos também, e meus netos vão ser assim também. E se meus netos não verem a volta de Jesus, vão ser assim também, mas acho que não vai dar tempo para isso. E Deus está convergindo para uma igreja que vai andar num propósito muito bem definido. Aonde Deus plantar você, meu irmão, você vai ser uma voz abençoadora. Lá no condomínio que você mora, se ainda tem um ímpio lá, você não cumpriu o seu propósito por inteiro, pregue o evangelho para ele. Se você trabalha numa instituição onde todos são incrédulos e descrentes, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Continue lá proclamando a palavra do evangelho naquele lugar. Eu trabalhava numa empresa antes de ser pastor, e eu me lembro de uma moça que trabalhava comigo, e essa moça ela tinha um negócio de umas bruxarias lá, ela era gerente de venda, ela colocava na mesa lá um carvão, um copo com água, um sal grosso, sei lá, para espantar alguma coisa. E eu sentava na mesa dela, sentava lá para conversar, a gente trabalhava éramos gerentes de vendas, mas tínhamos o mesmo grupo, direcionado para as vendas. E aí eu sentando conversando com ela, e ela estava chorando de mim. O que foi, fulana? Ela, ai, meu casamento acabou. Eu falei, é mesmo? É de novo. Não acerto com homem não, é muito difícil ser casada. Eu falei, eu estou casada há pouco tempo, mas acho que está dando certo. Ela e há quanto tempo casada? Há uns 8 meses que eu estava casado. 8 meses é pouco tempo. E também era meu 8º casamento. 8º casamento, acho que é muita coisa, né, fulana? Ela é 8º, né? É muito, né? Eu falei, nossa, eu conheci uma samaritana e casou 5. Você já estava no 8º. Falei, olha, vamos fazer o seguinte, você mora onde? Mora em tal lugar.
Vamos na igreja? Lá tem uma igreja perto. Estou precisando. E aí tinha um problema, irmão. Eu não sabia nem onde era a igreja. Aí eu fui para Páginas Amarelas. Lista telefônica. Liguei para a convenção. Me deram o telefone da igreja. E eu liguei para a igreja, atendeu a secretária. O culto é quarta-feira, 7h30. Tá, quinta-feira, 7h30. Tá, eu vou aí. Falei com a fulana, quinta-feira, 7h30. Vamos. Saímos do trabalho, eu, ela e mais uma colega. Comemos um negócio, jantamos e fomos para o culto. Cheguei na igreja, não sei lá, setembro, outubro, mês da família. Pregação, a importância de um casamento saudável. E eu falo, você conhece o pastor? Nunca vi. Sentamos nós três lá. E o pastor começou a pregar. E o pastor pregava e dizia assim, irmãos, tem pessoas que já casaram 1, 2, 3, 4, 50 vezes, não deu certo. Tem que ter Jesus nessa vida. E ela chorava tanto que eu disse, ela vai inundar a igreja. Eu acho que eu tenho que começar a pensar num bote aqui para salvar o povo. Porque ela chorava muito. E o pastor fez apelo, ela se converteu. E a outra foi de junto. Não, vou também. Converteu também. E aí quando converteu, ela foi para casa, eu fui para casa. Falei, Vivi, a moça converteu, que bom, aleluia. Vou comprar uma Bíblia para ela amanhã. Amanhã eu vou comprar uma Bíblia para ela. Fui trabalhar, cheguei cedo. E aí como é que foi? Ela, nossa, dormi tão bem essa noite. Não tomei antidepressivo, não fumei maconha. Falei, já é um bom sinal, né? Já é um bom passo. Não tomei remédio, estou bem, glória a Deus. Só que ela estava com a Bíblia na mão, já lendo. O que é isso aí? Comprei hoje de manhã. Ué, cedo? Agora eu sou crente. E nunca mais eu volto atrás. Eu sigo essa moça no Instagram até hoje. Pensa numa crente. Deus restaurou essa mulher por inteiro. E o que me chamou a atenção foi que ela entendeu o propósito. Continua naquela mesma igreja. Eu depois que fui pastor, já até preguei nessa igreja a convite dela. E o que eu acho interessante é o seguinte, irmãos. Essa moça estava sentada num dia normal, para uma manhã normal, preocupada com vendas normais. Só que um crente, com um propósito, chegou na presença dela. Deus já tem um propósito para a sua vida. Proclamar o Evangelho. Você foi programado para falar de Jesus. Eu acho que deve dar uma coceira na gente para falar de Jesus. Então fala. Dá uma coceira na gente para falar de Jesus. Então fale. Fale mesmo. Fale, mas fale com força. Pastor, mas eu não sei falar da Bíblia. Fale de você. As pessoas não vão entender o mar abrir, mas vão entender você contar a sua história para elas, o que Deus fez na sua vida. As pessoas não vão entender cair pão do céu, mas vão entender quando você começar a falar das portas que Deus abriu para você. As pessoas não vão entender quando você falar que o anjo apareceu para o sujeito Gideão. Não se preocupe com isso, mas fale o que Deus fez com você. Aí nós entramos num problema. Você precisa ter experiências com Deus para falar dele. Porque uma pessoa que não tem uma experiência com Deus não tem o que contar. Como está suas experiências? Estão em dias? Está em dias suas experiências com Deus? Quanto tempo você separa para falar com Deus? Quanto tempo você para orar ao Senhor? Eu fui visitar uma casa, fui pregar numa igreja, fui visitar uma casa depois de pregar, porque eu fui almoçar naquela casa para ir embora. Eu estava sentado na mesa e um senhor veio falar comigo assim, pastor, é tão bom, eu me converti, mas eu estou na igreja há 40 anos, eu nunca consegui ler a Bíblia toda. Eu saí daquela casa triste, mal com aquilo. Passou umas semanas, 2, eu fui ao centro de recuperação. Cheguei lá, trabalho, levar a cesta básica, tinha um moço lá, falou assim, o pastor que cuida do centro de recuperação, falou, pastor, tem uns rapazes novos aí e tal, fui lá uma oração. Aí eu falei assim comigo, pastor, eu gosto de ler, você não tem nada para eu ler não? Aí eu falei, tenho cara, tenho sim, ó, tá aqui a Bíblia, ó, lê aí, ó, toma, você lê. Ele tinha 15 dias de convertido esse moço, 15 dias que ele tinha se convertido, estava na casa de recuperação, fumava maconha, cheirava cocaína, usava crack, era uma vida destruída. Está aqui a Bíblia, pode ler. Fui embora para casa. Passaram-se 2 meses, eu voltei na casa de recuperação. Esse moço me interpelou e falou, pastor, tem outra Bíblia? Perdeu aquela, não, já li toda. Calma aí. Você lembra toda em 60 dias? Li, pastor. Li. E anotei um monte de coisa. Pegou um caderno com um monte de anotação. Eu voltei para a igreja com a raiva, irmão. Falei, a partir de hoje a igreja toda vai ler a Bíblia em 90 dias. Todos os diáconos vão ler a Bíblia em 90 dias.
Os pastores vão ter que ler a Bíblia 4 vezes por ano aqui também. Acabou esse negócio, vai ter que ler a Bíblia. E fiz. E foi um negócio tão sobrenatural, irmãos. 90 dias, 14 capítulos por dia, você lê a Bíblia em 90 dias. 14 capítulos por dia. E foi tão bom. Fizemos um grupão na época, né? Não no WhatsApp. Um grupão, não tinha WhatsApp nessa. Quer dizer, eu não tinha, embora já existisse o WhatsApp, eu não uso há pouco tempo essa ferramenta. Estou quase parando de usar de novo. Eu falei assim, irmãos testemunhando, pastor, lê a Bíblia toda. Eu tenho um diácono lá que lê a Bíblia 3 vezes por ano agora. Esse homem contou o propósito dele aonde? Aqui. A Bíblia diz que você deve examinar as Escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Quando você começa a ler aqui, você começa a ficar mais apaixonado pelo Deus que aqui se manifestou. E aí eu fiquei pensando, aquele moço ex-viciado, leu a Bíblia toda. Passaram-se uns meses, esse grupo foi lá na minha igreja, e esse moço pediu para recitar os Romanos 8, decorado, e recitou. E o comandante falou assim, fala outro texto para ele recitar aí. Eu falei, Mateus 24, ele recitou. Eu falei, esse cara tem problema, pastor. Fala para ele outro aí. Eu falei assim, qual é o teu desafio? Recitar o Salmo 119, pastor, todo. Porque do 1 ao 110 eu já sei todos decorados. Eu falei, mas por que isso? Porque, pastor, eu era intenso na cocaína, eu era intenso na maconha, eu era intenso no álcool, agora eu sou intenso para Deus. Nós precisamos mudar o nosso foco. A nossa intensidade precisa estar no Calvário. A nossa intensidade precisa estar na cruz. A nossa intensidade precisa estar nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Meu irmão, nós não podemos perder. Eu me lembro, já estou terminando, eu me lembro de quando eu pastoreava no interior. Eu estava sentado numa irmãzinha que vendia água de coco, cocada. Eu estava lá, chegaram 2 moças, testemunhas de Jeová, e sentaram lá para evangelizar a gente. Não pode entrar. E as 2 sentaram ali e começamos a falar da Bíblia. E uma delas me olhava, com os olhos chegavam a brilhar. E a outra queria ir embora. Não, peraí, eu nunca ouvi isso. E eu comecei a falar de Jesus, do poder de Jesus, do que Jesus fazia, e contando as experiências com Jesus que eu tive, falando. E essa moça falou assim, olha, eu fui criada naquela comunidade, mas nunca me falaram assim de Jesus. Falei, mas agora você aprendeu, minha filha? Aprendi. Quer se render a ele? Aí ela, agora. Aquela moça ajoelhou, trocamos a Bíblia, dei a minha para ela e fiquei com a dela. E ela não foi mais na dupla, voltou para casa. E aí o responsável lá do Testemunho de Jeová falou o seguinte, não parem para falar com o pastor da Batista, porque ele desvirtua a cabeça das pessoas. Quando o pastor fala para não ir, que as ovelhas vão. E começaram a ir lá na casa dessa menina outros jovens para ouvir do Evangelho. As pessoas vão desqualificar o que você viveu. Um moço estava cego, Jesus o curou, e ele está vindo para casa. Os fariseus pararam ele no meio da rua e disseram para ele, você foi curado por um homem pecador, sabia disso? O cego meio sim, respondeu o seguinte, olha, se ele é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. O poder do Evangelho vai transformar vidas a partir de você. Você vai começar a falar do nome de Jesus, você vai começar a falar para as pessoas sobre Jesus, você vai começar a emanar o poder de Jesus em você. E eu tenho certeza, irmãos, que pessoas que chegam até você sofrendo sem uma direção, mudarão de vida em nome de Jesus. Uma moça da nossa igreja, balconista de uma empresa, falou, pastor, as pessoas chegam lá para contar tristeza para mim, eu já não aguento mais. Eu falei, comece a contar vitória para elas. Pastor, mas quais? As vitórias da palavra. E ela começou a falar de Jesus no trabalho. E as velhinhas iam lá fazer remédio por manipulação e ouviam de Jesus. As pessoas iam lá e ouviam de Jesus. E o gerente falou assim, você tem que parar de falar de Jesus. Ela, mas eu não posso, as minhas vendas só aumentam. Então continua falando de Jesus, porque se as vendas estão aumentando, tem que continuar falando. Porque até isso, aquele que continua falando de Jesus atrai pessoas à sua volta. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor quer colocar você num novo propósito, num novo estágio, num novo nível. E esse nível é proclamador do Evangelho. Os seus pastores proclamam o Evangelho aqui, e você vai proclamar o Evangelho lá. Tem lugares que os seus pastores nunca irão, mas você é um representante do Senhor, embaixador do Rei, estará lá
proclamando que há poder no nome de Jesus. Se coloca de pé para a gente orar ao Senhor, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Começa aí, o povo da internet está animado aqui, está mais animado que vocês, hein? O povo da internet está de parabéns, hein? Deus abençoe esse povo da internet aí. Vai falando aí que a gente vai orando aqui e Deus vai mover esse lugar em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que ainda há poder no nome de Jesus. Não venceu a validade. O nome dele ainda tem todo o poder. Então amanhã, chega lá na internet, na rede social, publica lá alguma coisa nessa madrugada, o quanto tem poder no nome de Jesus. Tem um louvor antigo, nome de Jesus, sabe esse? É poderoso. Tem? Vamos lá? Vamos nesse baterista. Esse baterista é joia, né? Você conhece ele? Conhece bem, né? Cuida bem desse moço, ele é uma raridade. Vamos lá? Eu quero convidar você a erguer sua mão bem alto aí. Você que está na sua casa, se você pode, onde você está na sua casa, levante também sua mão na sua casa aí. Se você pudesse colocar de joelhos na sala da sua casa, se coloca aí. Se você pode andar pela casa orando nos quartos, para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus, comece a fazer isso. Mas se você estiver aí como aquele crente escondidinho, sem ninguém poder saber que você está cultuando agora, porque está tendo uma confusão na casa, já comece a profetizar a paz desse lugar em nome de Jesus. Bom, porque há poder no nome de Jesus. Se você está agora cultuando ao Senhor longe da sua família, aí onde você está, comece a declarar que a sua casa vai conhecer o poder que é no nome de Jesus. Você é um missionário no seu lar, e ainda esse ano toda a sua família será transformada em nome de Jesus. Todos os seus serão transformados em nome de Jesus. A sua família será mudada para a glória de Deus. Você foi plantado nessa casa como missionário, remunerado pelo céu, e as verdades do eterno vão invadir seu coração, vai invadir seu marido, sua esposa, seus filhos, seus pais, sua mãe, seus irmãos, e todos da sua casa conhecerão o poder que é no nome de Jesus. Paulo, quem é Paulo? Paulo é ninguém diante ao nome de Jesus. Tudo que Paulo fez foi movido pelo nome de Jesus. Tudo que Paulo fez pelo nome de Jesus. Tudo que essa igreja faz pelo nome de Jesus. Tudo que o seu pastor faz aqui, faz pelo nome de Jesus. Aqui nesse endereço, os homens não são importantes, as mulheres não são importantes, os nossos nomes não precisam estar lá em cima, mas o nome mais poderoso sim, o nome de Jesus. Imagine um homem que passa por tudo isso para pegar a mensagem de um só homem, Jesus. Sabe o que significa? Que o nome de Jesus envolveu aquele homem no seu propósito tamanho que Paulo não retrocedeu. Que você se envolva no propósito de falar do nome de Jesus. Se você está na sua casa pela internet e quer entregar sua vida a Jesus, faça contato com a gente. Faz contato aí pelo aplicativo, manda mensagem aí pelo WhatsApp da igreja. Não sei se tem um WhatsApp aí, se você vai mandar aí pelo próprio aplicativo, pelo próprio YouTube. Se você está aqui hoje e quer entregar sua vida a Jesus, eu quero que vocês venham aqui à frente, ou venha aqui à frente, ou para não ter aglomeração, é melhor você procurar lá na integração Maurício, na saída, para evitar aglomeração. Se você está aqui, quer voltar para Jesus, quer voltar sua caminhada ao Senhor Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, vá lá na integração, o pastor Maurício está lá, ele vai te receber, vai te chorar com você, vai abençoar você, e saia daqui carregando a marca do nome de Jesus, porque essa marca em 66 anos fez essa igreja permanecer, fez essa igreja continuar sendo uma igreja poderosa, e vai permanecer fazendo essa igreja poderosa até o seu último dia aqui na terra, em nome de Jesus. Continue no seu lugar, o Espírito Santo está trabalhando. Eu pedi ao pastor Wagner para orar por um casal que está aqui conosco. E eu sei que Satanás está tentando roubar o propósito. Eu não vou citar os nomes deles, mas esse propósito não será roubado. Nós assumimos, nós recebemos, nós tomamos posse do propósito de Deus. O Atos acompanha o pastor Wagner. Em nome de Jesus,
ele vai orar com esse casal, porque esse casal não pode se mover. Mas você pode. Você que está em casa pode. O milagre está acontecendo agora. Talvez o seu milagre não seja físico, seja familiar, seja profissional, seja financeiro, seja uma perturbação que você esteja enfrentando. Mas Deus tem um propósito. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos, mas o Senhor, ela disse, ela tendo ouvido falar, você acabou de ouvir. Aquela mulher tendo ouvido falar, ela disse, se eu tão somente tocar, o propósito de Deus vai se realizar na minha vida. Então eu quero que você agora foque no propósito. Qual é o propósito de Deus para você? Ah, pastor, será que Deus me fez para sofrer? Não, o sofrimento pode ser a estrada de Deus para o propósito. Porque para Deus chegar até você, Jesus precisou sofrer naquela cruz. O propósito de Deus custou muito caro. E você não deve recuar. Independentemente de você estar sofrendo ou não, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Então comece a declarar: eu recebo, Senhor, o teu propósito. Eu quero viver o teu propósito. Reveste-me, Senhor, com lágrimas ou risos, com dificuldades ou conforto. Senhor, eu decido viver os teus propósitos. Eu estava no Parque Barigui, correndo, parei para tomar uma água de coco, e uma família disse para mim: pastor, o vizinho ali onde o senhor pega pitanga, ele está com câncer. Ele está fazendo quimioterapia. E eu voltei lá, chamei, conversei com ele, chorei com ele, orei com ele. Passei no outro dia, ele não estava lá, eu disse: mas eu não vi o seu fulano de tal. Não, ele foi fazer hoje quimioterapia. Quando eu passei no dia seguinte, ele estava dentro do carro, ele não conseguia nem se mover, de tão fraquinho que ele estava. Eu chamei 3 vezes e ele me atendeu. Eu disse: seu fulano, Jesus te ama. Aquele homem, irmão, estava só pele e osso. E Jesus me mandou dizer aqui que Ele tem um propósito na sua vida. E nós oramos com ele mais uma vez. Eu cantei com ele. Na semana seguinte, quando eu passei lá, eu falei assim: eu não vi ali o seu fulano. Não, pastor, ele está caminhando, ele está bem melhor. Você precisa crer que o propósito de Deus é o melhor. Você que precisa de um milagre aqui e crê que Deus pode fazer esse milagre, erga a sua mão e comece a verbalizar: eu recebo o milagre, eu recebo o milagre, eu recebo o milagre. Comece a verbalizar: eu recebo o milagre. Parou, pode retomar o seu lugar, eu só vim aqui quebrar o galho. Eu recebo o milagre. O milagre virá através da sua fé e não da minha. Eu vou concordar, mas é Deus que vai operar, porque do Senhor é o querer e o efetuar. Então recebe o milagre, recebe a unção, recebe a restauração do Senhor. Você que está em casa, recebe a restauração do Senhor. Recebe a vida.
Lázaro estava morto há 4 dias em decomposição, mas quando o Senhor Jesus disse Lázaro, ele voltou à vida. Eu profetizo que agora você está ouvindo o Senhor Jesus chamar você pelo nome. Ele está chamando você pelo nome, e você vai começar a se posicionar e receber, aleluia, essa unção de restauração. Glória a Jesus. Pastor Wagner vai estar orando, Senhor, depois o pastor Jefferson vai estar aqui conduzindo você. Senhor, nós te agradecemos porque de verdade milagres já aconteceram, não só aqui dentro, mas na internet, Pai. O diabo achava que a igreja ia parar de ver milagres na pandemia, mas os milagres aumentaram no meio da congregação, porque agora tem alguém cultuando conosco e sendo tocada pelo teu poder, sendo restaurada pela tua mão. Uma pessoa, Pai, que está aqui agora em depressão, achando que é o final, mas ela está entregando a vida a Jesus, e na verdade tudo é apenas o começo de um novo tempo sobre essa vida desse homem, em nome de Jesus. Nós clamamos, Pai, por um milagre, e nós cremos que o teu poder há de se manifestar sobre cada vida que entrou aqui e cada um que está online conosco, em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor, diga: me dá vitória. Bem, irmão, amanhã se prepare para online, às 20 horas, fique atento no online, não perca por nada. Compartilhe uma transmissão para todo mundo que você conhece, para que a gente possa ter um tempo online maravilhoso. E Deus vai te visitar amanhã muito mais do que hoje, em nome de Jesus. E você que já está online já sabe, né? Que Deus abençoe sua vida no online aí. Você que está aqui conosco, foi muito bom estar com os irmãos visualmente, presencialmente. E hoje pela manhã eu falei sobre Deus está operando, e eu recebi uma mensagem, né, no Instagram do pastor Lucinho. Eu até coloquei nos meus stories. Se você não me segue lá no Instagram, é Luiz Wagner, meu Instagram. De um grupo de crentes chorando, e um ladrão veio para assaltá-los. Os crentes oraram, um ficou endemoniado e o outro passou mal. Sabe o que significa, irmãos? Que a oração da igreja ainda tem todo o poder. Deus está movendo esse Brasil, e eu estarei vivo para ver essa nação transformada em nome de Jesus. Viveremos num país de paz, num país abençoado, e deixaremos um legado para a geração vindoura, de uma geração debaixo de um propósito poderoso do Senhor. Deus abençoe os irmãos abundantemente. Até amanhã, em nome de Jesus.